Oi, pessoal! Estou de volta para o estudo da nossa última unidade, a unidade 4. Experiências, pressupostos e propostas metodológicas para o ensino do eixo Natureza e Sociedade na educação infantil. O eixo Natureza e Sociedade agrega ao currículo da educação infantil bases fundamentadoras para o estudo das ciências sociais e naturais. As oportunidades de aprendizagem das quais as crianças participarão a partir do ensino desse eixo formará conceitos e predisposições favoráveis para a constante aprendizagem dos alunos nessas áreas das ciências. A aproximação da criança com o meio ambiente, os animais, o diálogo entre as características de diferentes grupos sociais são alguns dos principais objetivos a serem abordados. Temos como pressuposto uma visão de integralidade da criança e do conhecimento, articulando com o planejamento curricular os fundamentos teóricos, os procedimentos pedagógicos e os recursos didáticos, como potencializadores da prática educativa, tendo como principal foco desse planejamento a criança e sua singularidade. Baseados em nossa reflexão a respeito da concepção da criança como ser social, sujeito de ação cultural e detentor de direitos, e percebendo-a como ser natural, com características natas que a ligam à natureza, a si mesma e ao seu próprio desenvolvimento, discutiremos como esses entendimentos influenciam a prática pedagógica do professor a partir do campo natureza e sociedade. Sobre os pressupostos para o ensino do eixo natureza e sociedade, quando tratadas na educação infantil, não podem perder de vista as características da criança, de modo que, através de linguagens próprias, lhe seja possível desenvolver aprendizagens procedimentais, atitudinais e conceituais. Nesse ponto de vista, encontramos nesse campo curricular espaço privilegiado, com grandes oportunidades de aprendizagem, pois os próprios conteúdos e metodologias apropriadas a ele são favoráveis às linguagens da criança. O que queremos dizer é que o conhecimento e as metodologias científicas dialogam facilmente com a curiosidade, a imaginação, o desejo de conhecer o mundo, e a criança traz naturalmente consigo tudo isso. Porém, o professor deve estar consciente dos objetivos do planejamento educativo de cada momento de aprendizagem. Além das interações espontâneas das crianças com os objetos de estudo, deve ocorrer também interações mediadas pelo professor, considerando nas atividades os tempos, os espaços, os recursos didáticos e materiais, bem como as metodologias de trabalho. As aprendizagens significativas para as crianças partem do seu desejo de conhecer e explorar o mundo, das suas experiências físicas e emocionais durante o processo de formação do conhecimento. Ela precisa tocar, ela precisa cheirar, ela precisa desmontar, testar, reconhecer em termos práticos e sociais o objeto de estudo. A criança precisa, portanto, do envolvimento de um conhecimento empírico do conteúdo. Neste estudo, consideramos conhecimento empírico o conhecimento resultante de um processo de experiências e observações. Para a criança, a experiência é algo comum, necessário e até mesmo vital. O processo que ela desenvolve para o conhecimento de si, do seu corpo, do ambiente e da natureza, alicerça-se em experiências vivenciadas. Vejamos. É preciso que, nesse ponto, façamos a diferenciação
de experiência e experimento. O experimento é a atividade intencional de pesquisar algo com o objetivo de analisar o processo, a origem, o desenvolvimento em busca de um resultado. Não é espontâneo, mas sim algo que planejamos individual ou coletivamente e realizamos deliberadamente. Enquanto a experiência é única e faz sentido apenas para o indivíduo que a vivenciou, o experimento é organizado para que seja entendido e demonstrado a todos. É um dos caminhos para a construção do conhecimento científico. É muito interessante que haja espaço na prática pedagógica para o experimento, visto que ele é um método científico propício para testar, confrontar ou comprovar hipóteses que levam a um resultado. O método científico é uma das ferramentas utilizadas pelos cientistas na construção do saber científico. Os cientistas são pessoas observadoras, curiosas, com grande desejo de saber o porquê e o como das coisas no mundo. São assim parecidos com as crianças, como grandes curiosos da natureza. As ciências naturais não estão longe do universo infantil. Pelo contrário, estão próximas da criança, porque a ciência é ação, é prática e sua principal característica é a descoberta. Para a criança, a ciência é inerente à sua vontade de descobrir o mundo. Uma porta que se abre para a busca de respostas a perguntas como: por que o céu é azul? Por que cai a água do céu? Como a lagarta vira borboleta? Por que a lua não cai do céu? Como os peixes respiram debaixo da água? E tantos outros questionamentos que surgem diante de um mundo tão grande e uma natureza tão encantadora. É mediante o surgimento espontâneo dessas perguntas que percebemos a importância do espaço para a observação na educação infantil. As crianças empregam seus sentidos para absorver informações sobre a paisagem, as interações, os fenômenos naturais, os animais em seu entorno. Elas observam, veem, ouvem, sentem, buscam mais informações para complementar ou comprovar informações recolhidas durante a sua observação. Vejamos. Confirmamos assim, mais uma vez, a aproximação da criança com a ciência, uma vez que a observação é fundamental aos cientistas no desenvolvimento das suas pesquisas. Os cientistas, por sua vez, observam criticamente os fatos, formulam hipóteses, coletam dados, fazem experimentos, confirmam ou refutam suas hipóteses em busca de resultados e da concretização do saber científico. A ciência é, portanto, uma metodologia de trabalho, uma forma de pensar analiticamente e compreender o mundo. Já o método sintetiza a maneira ou procedimento que usamos para chegar a um resultado válido, que pode ser medido, comprovado, repetido, sendo o que caracteriza o saber científico. Ele é organizado nas seguintes etapas: observação, questionamento ou problematização, formulação de hipóteses, dedução, precisão, experimentação, conclusão e divulgação. Talvez vocês estejam se perguntando: espera aí, método científico na educação infantil? Porém, o que esperamos é que a nossa discussão os leve a perceber que os caminhos da ciência, da descoberta, da experiência, são os mesmos caminhos trilhados pelas crianças nas concepções das suas representações de mundo. Então, falaremos agora sobre essas etapas do método científico no trabalho com as crianças, em suas descobertas e aprendizagens. A primeira etapa do método científico, a observação, já foi abordada.
explicitamos sua importância e os questionamentos trazidos pelas crianças para a sala de aula mediante a observação espontânea do seu entorno. Ciente, então, da característica observadora intrínseca da infância, o professor, em seus objetivos pedagógicos e curriculares, deve direcionar, instigar, provocar a visão e a atenção da criança para o foco do objeto de estudo que se pretende. Essa observação deverá extrapolar o uso da visão, explorando também o cheiro, o sabor, a consistência, enfim, uma observação baseada nos sentidos. Pode-se explorar também a memória através das imagens ou momentos que o objeto ou fenômeno estudado aguça ou remete. O questionamento ou problematização nasce da análise, da discussão ou, em outros termos, da rodinha de conversa a respeito do que foi observado. Sugere algo que a criança queira saber conhecer. A professora tem a oportunidade de, ao invés de respostas prontas, optar por um processo construtivo da aprendizagem, transformando a criança de mero ouvinte a protagonista do seu saber. Um momento muito importante e que necessita da atenção apurada do educador é a etapa da formulação de hipóteses. Essa etapa refere-se ao levantamento de possíveis respostas ou resultados de determinado problema ou questionamento. Para isso, juntos, aluno e educador utilizam-se das informações coletadas na observação, na exploração de conhecimentos prévios ou em outros suportes disponibilizados ao aluno. Dessa forma, a criança, com a mediação do professor, vai construindo hipóteses, antecipando informações. Formuladas e discutidas as hipóteses, as crianças imaginarão o que acontecerá se elas estiverem corretas. Quais os resultados vislumbrados mediante a confirmação do que pensaram a respeito do objeto ou fenômeno em questão. Essa previsão é a etapa que chamamos de dedução. O professor deverá estimular a imaginação e a criatividade da criança para que ela consiga visualizar os resultados que tem em mente para a sua pesquisa. A criança poderá desenhar suas deduções ou usar gravuras para expressá-las. As deduções serão testadas através de novas observações ou de experimentações. A etapa da experimentação precisa ser bem planejada pelo professor. Precisa ter em mãos esse professor... Volta. Precisa-se. Só precisa-se, pode... Ah, tá. A etapa da experimentação precisa ser bem planejada pelo professor. Precisa-se ter em mãos todos os elementos necessários, um ambiente propício para a realização do experimento e instruções bem formuladas com a linguagem acessível à criança. Todos esses pontos precisam ser bem elaborados pelo professor, para que não seja prejudicada a experiência tanto para o aluno quanto para o professor, enquanto idealizador dessa atividade. A experimentação pode se repetir várias vezes ou ocorrer em várias fases. Pode também sofrer mudanças ou ajustes no decorrer do processo até que se chegue a conclusões cabíveis. O professor deve sempre instigar e estimular a criança para que se mantenha viva sua curiosidade, não permitindo que ela perca o interesse e nem o foco no objetivo original da pesquisa. A fase da conclusão é quando esgotadas todas as possibilidades ou alcançados os resultados esperados ou aceitáveis, desenvolvemos nosso saber científico. O professor precisa se cientificar de que a criança obteve experiências válidas e consolidou sua aprendizagem a respeito do objeto da pesquisa. A conclusão precisa ser sistematizada pelo professor, porém,
em uma linguagem clara e compreensível à criança. A divulgação da pesquisa é um momento importante para a socialização dos novos saberes, bem como fonte de aprendizagem interdisciplinar baseada em importantes habilidades de desenvolvimento da oralidade e da exploração dos gêneros e suportes textuais. A criança possui em seu corpo a sua primeira ferramenta de aprendizagem. Afinal, como já mencionado, as primeiras estratégias infantis de apreensão do mundo são através do toque, do cheiro e do gosto. O desenvolvimento corporal se torna mais significante ainda quando tratamos da criança de 0 a 2 anos, que em sua maioria expressa-se e se comunica por meio dos gestos e das mímicas faciais. Sua interação com os objetos e com as pessoas ao seu redor acontece fundamentalmente a partir do seu corpo. Vejamos. A criança precisa de um espaço apropriado para o desenvolvimento de suas relações, primeiro consigo mesma, logo após com o outro e com o ambiente. A escola de educação infantil não pode deixar de oferecer à criança ambientes estimuladores, espaço físico para atividades psicomotoras e planejamento curricular que oriente o professor quanto ao estímulo e aos cuidados com o desenvolvimento do processo dialógico entre a criança e seu corpo. Dessa forma, não é recomendável que a criança permaneça sentada em mesinhas ou confinada em berços a maior parte do seu tempo na escola. Pode-se dizer que na idade pré-escolar, a criança vive um estágio de exploração do mundo por meio do desenvolvimento de seu corpo. Querer reprimir seu entusiasmo em nome da educação, exigindo imobilidade, silêncio e empobrecimento das atividades lúdicas e espontâneas, significa privar a criança do seu meio de desenvolvimento mais autêntico. Nos momentos de interação espontânea da criança, em um ambiente que seja estimulador, que pode ser a sala de aula, a brinquedoteca, o parquinho, o refeitório, o jardim da escola, o pátio, o professor obterá oportunidades de observar a criança em atividade, realizando sua exploração sobre os objetos, as plantas, os móveis, os brinquedos, as pessoas. Essas observações poderão levar o educador a perceber o modo como a criança se manifesta no espaço através do uso do corpo e reconhecer a importância da dimensão corporal da criança como instrumento de apreensão, interação, comunicação, bem como de manifestação natural de sua personalidade. Na relação da criança com o ambiente, é importante ensinar a criança a respeitar seu próprio ambiente e o espaço do outro. Deve-se envolver a criança nos momentos de guardar ou restaurar os objetos utilizados, mantendo o ambiente limpo e organizado. A respeito das experiências e propostas metodológicas, reconhecemos que planejar não é uma mera atividade formal ou procedimental. Ela é uma ferramenta fundamental à efetividade da proposta educativa. O educador que planeja minuciosamente suas aulas estará mais preparado para explorar apropriadamente as possibilidades de aprendizagens e contornar os imprevistos que se apresentarão no decorrer da ação pedagógica com as crianças. Suas aulas serão mais objetivas e alcançarão resultados mensuráveis, uma vez que, através de um bom planejamento, o educador vislumbrará os objetivos, as estratégias e as aprendizagens que anseia desenvolver a partir dos conteúdos que se pretende ensinar. O planejamento precisa ser claro para o professor. Nele
serão elencados para cada conteúdo curricular a melhor estratégia, tendo em vista as linguagens da criança e aonde se quer chegar. O professor deve se perguntar: o que quero que as crianças aprendam? O que preciso ensinar? Como desenvolver as atividades com as crianças? Quando adquirida a prática do planejamento naturalmente... Não é pergunta, não. Quando adquirida a prática do planejamento naturalmente, consegue-se visualizar e articular os conhecimentos práticos e teóricos, os objetivos curriculares, as circunstâncias, os recursos disponíveis e o perfil da turma para a valorização da prática e otimização das aprendizagens. O projeto pedagógico, assim como a sequência didática, considera a participação ativa da criança no processo de ensino-aprendizagem através da pesquisa. Muitos teóricos o têm considerado muito mais do que uma mera metodologia, mas uma corrente pedagógica. O trabalho com projetos promove, na instituição de educação infantil, uma relação mais dinâmica e eficiente com os conteúdos, sobretudo no que diz respeito à motivação e às aprendizagens significativas, a partir de situações reais, globalizadas e da resolução de problemas por meio de um trabalho coletivo. Ao explorar a curiosidade da criança e despertar seu interesse em pesquisar e conhecer mais sobre os pequenos animais e seus papéis na funcionalidade da natureza, o professor e as crianças, coletivamente, poderão construir um projeto pedagógico que explore a curiosidade natural da criança de observar e investigar as características desses pequenos animais, levando-as a jardins, pracinhas, hortas ou outros locais para coletas de amostras. Através das amostras coletadas, podem-se desenvolver estratégias de formulação de perguntas e hipóteses acerca do nome, das características, quantas pernas, asas, se é nocivo ou não, se tem olhos, bocas, entre outras características e funções daquele ser na natureza. Pesquisar em livros, revistas, internet ou assistir a documentários a respeito da espécie em questão. Realizar experimentos como insetário, recipiente com terras, plantas e fechado com plástico para se observar o comportamento dos insetos, minhocário, observação de casulos, entre outros. Pode-se também produzir um almanaque com as descobertas realizadas, pesquisar histórias infantis que relatem sobre a vida dos insetos, entre outras possibilidades metodológicas. A observação e exploração do meio constituem duas das principais possibilidades de aprendizagem das crianças pequenas, bem próximas às suas características e linguagens. O contato de ideias entre as crianças, o cuidado, a preservação e a criação com a ajuda do adulto, ampliando nosso leque de reflexão sobre experiências com projetos realizados na instituição de educação infantil, consideremos então o planejamento da experiência como um respeito de um projeto pedagógico no campo das ciências sociais para o estudo de manifestações socioculturais. Vejamos um exemplo. Projeto pedagógico Bem-vindo à África. Eixos temáticos: linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, artes visuais, identidade, música e movimento e matemática. Temos alguns objetivos, como, por exemplo, favorecer o desenvolvimento da expressão corporal, oral e cultural dos alunos para a ampliação dos conhecimentos e formação de hábitos e atitudes fundamentais nos valores éticos.
outros objetivos interdisciplinares como explorar o próprio corpo através de brincadeiras e interação com o outro, andar, correr, saltar, equilibrar, pular, demonstrando progressivamente habilidade com o corpo. Relatar oralmente vivências, histórias e fatos, recados, desejos, vontades, necessidades e sentimentos. Outro objetivo é desenvolver as habilidades de leitura e de escrita. Assim também, valorizar a leitura como fonte de prazer e entretenimento. Utilizar a linguagem cartográfica para representar e interpretar informações indicando direção, distância e proporção. Assim também, reconhecer e construir formas geométricas. Algumas estratégias por etapas também. Na primeira etapa, descobrindo a África. Pesquisar em livros, atlas, jornais e revistas sobre o continente africano. Estudar a vida em sociedade na África. Situar a África no globo terrestre em relação ao Brasil. Na segunda etapa, poderíamos estudar os índios e escravos africanos, conhecer as características gerais das tribos africanas, comparar os índios africanos com os índios brasileiros. E ainda, conhecer a história da escravidão, combater o racismo. E na terceira etapa, um safari na África. Pesquisar sobre a selva e os animais, características dos animais africanos, preservação e respeito pela selva e pelos animais. Na quarta etapa, estudaríamos cultura afro-brasileira. Conhecer e respeitar a cultura afro-brasileira através da música, da dança, dos jogos, comidas e brincadeiras. Conhecer lendas e contos africanos. Assim também no projeto teríamos a avaliação. O que mudou com a implantação do projeto? Houve aprendizagem e aquisição de conhecimentos? Houve mudanças comportamentais na forma de pensar e agir dos alunos? E um projeto requer culminância. Então, poderíamos fazer uma exposição cultural. Esse projeto pedagógico, ele foi realizado... Não, espera ainda, volta. E como todo projeto, tem a culminância. Poderíamos realizar uma exposição cultural. Nesse sentido, o projeto abrangeu tanto conteúdos da natureza ao explorar os aspectos naturais e geográficos do continente, quanto os aspectos sociais. Estes fatores eram aspectos de influência para o estudo da cultura daquele povo, levando assim as crianças aos conhecimentos sociais. Uma das atividades de maior efetividade foi a construção coletiva de um grande livro que poderia ser realizado com a criança, com reportagens, curiosidades, batizado como Afrodescobertas. Em um álbum seriado montado a partir de cartolinas, cada criança era determinada como autora de uma página. A cada dia, uma criança levava um livro para casa e, junto com a família, registrava notícias ou curiosidades a respeito do continente africano, veiculadas em mídias como televisão, internet, jornais e revistas. Esse projeto ele foi desenvolvido numa escola daqui de Montes Claros. Então, esse é o exemplo das etapas, dos objetivos, da culminância, das estratégias, dos recursos e a avaliação utilizados no projeto. Foi um exemplo que eu dei a vocês de projeto pedagógico. Nesse momento, a criança realiza o conhecimento como uma falsa leitura, ou seja, as notícias ou informações são lidas e explicadas a ela pelos familiares ou pela professora, que pode ajudá-la nas atividades de sala e na tarefa. O fator marcante dessa atividade é o envolvimento da família. A produção de um grande livro une escola e família na produção do saber e abre portas
da escola, da sala de aula, para a interação da família com a professora, com a aprendizagem, com o envolvimento dessa criança em tudo que está proposto no projeto. Assim, uma aprendizagem significativa em que todos aprendam. No processo de pesquisa sobre a cultura africana e sua influência na cultura brasileira, músicas, danças, comidas, promovem aulas diversificadas e interessantes, onde todos possam aprender se divertindo. A música tem o poder de mexer com o corpo e com a disposição da criança. Neste trabalho, neste projeto, foram explorados contos e lendas africanas, nos quais as crianças puderam perceber e comparar semelhanças entre as nossas histórias e as lendas africanas. Neste projeto, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e produzir releituras de algumas obras do trabalho do pintor Albano Neves, pintor português que morou em Angola, parte de sua vida. Neves de Souza retratou em parte de sua obra o povo e a cultura africana. A atividade visava, além dos estudos das características culturais de alguns cidadãos africanos, desenvolver também a capacidade de apreciação artística e ampliar o repertório cultural das crianças. O resultado deste trabalho originou lindas gravuras feitas com esmero pelas crianças. Em uma experiência pedagógica como essa, o perfil do professor é determinante para o alcance dos objetivos propostos e para o desenvolvimento eficaz das atividades com os alunos. O professor precisa ser sensível às linguagens e necessidades educativas de cada criança. Precisa ser criativo, motivador, estimulador da curiosidade e do interesse infantil. Saber entender e respeitar os tempos e as conquistas das crianças. Saber ouvi-las e responder às suas questões sempre que necessário. O resultado ou culminância deste projeto que apresentei a vocês foi uma bela festa da comunidade escolar e convidados, com muita arte, dança e comidas típicas. Um prazeroso momento, especialmente para professores e alunos que vivenciaram cada etapa do projeto até chegar ao fim. Por fim, não podemos deixar de falar da avaliação, afinal ela exerce um papel fundamental no desenvolvimento educativo das crianças e influencia qualitativamente as práticas pedagógicas dos educadores. Ela serve para planejar, intervir e replanejar quaisquer intervenções educacionais, pois valoriza o processo educativo, otimizando a prática docente e o desenvolvimento das crianças, bem como do próprio educador. Vamos agora realizar a nossa atividade? Existem 5 etapas que caracterizam o saber científico. Discuta com seu colega e cite pelo menos 3 etapas. Então, vamos lá? As etapas são observação, questionamento ou problematização, formulação de hipóteses, dedução, precisão, experimentação, conclusão e divulgação. Bom, agora cabe a você participar dos encontros presenciais, ler os conteúdos do caderno, realizar as atividades e discutir sobre os temas em estudo por meio dos fóruns, chats e nos grupos de estudo, nos dias dos encontros presenciais. Quero te tranquilizar, estarei sempre por perto, pois a educação à distância permite, por meio da interação e interlocução, o diálogo entre os principais atores desse processo educacional. Foi muito bom estudar com você, pois ao ensinar, logo aprendi. Um forte e grande abraço. Até outro dia.